Antes de começarmos a orar, convido você a respirar fundo e preparar o coração. Vamos juntos ouvir uma mensagem do céu. Mais do que apenas palavras, permita que esta reflexão toque sua alma, transforme seus pensamentos e alinhe seu espírito com o de Deus. Vivemos rodeados por atmosferas, ambientes moldados por sons, imagens, sentimentos e intenções. Cafeterias acolhem com luzes suaves e o aroma de café fresco. Cinemas nos envolvem em histórias com som potente e imagens gigantescas. Casamentos criam cenários com flores, músicas delicadas e votos cheios de amor. Até as lojas criam atmosferas para despertar desejos e emoções. E sem perceber, nós também moldamos o clima ao nosso redor, com nossos gestos, palavras, expressões e até nossos silêncios. Mas a grande pergunta é: qual atmosfera temos criado como filhos de Deus? O ambiente que nos cerca é apenas confortável ou é cheio da presença de Deus? Nosso lar é só um refúgio físico ou é um santuário de paz? Nossa rotina apenas corre? Ou ela carrega a presença que transforma? Você carrega algo? E o que você carrega pode mudar o ambiente. Escreva: Glória a Deus, se você deseja ser um instrumento para transformar a atmosfera à sua volta. Muitas vezes, sem perceber, nossos gestos moldam o ambiente. Um simples suspiro pode pesar o ar. Um sorriso sincero pode levantar um espírito abatido. Um silêncio pode trazer tensão ou paz. Tudo depende do espírito que habita naquele momento. Outras vezes, criamos atmosferas de forma intencional. Acendemos velas, escolhemos músicas, organizamos o espaço para refletir o que desejamos sentir. Mas agora pense: se somos capazes de criar ambientes com intenções humanas, o que aconteceria se usássemos essa mesma intenção para criar lugares cheios da presença de Deus? E se nossos lares fossem altares? E se nossos locais de trabalho carregassem não só produtividade, mas integridade e compaixão? E se nossas palavras não fossem apenas opiniões, mas ecoassem a voz do céu? A Bíblia nos lembra que quando um filho de Deus entra em um ambiente, ele não chega vazio. Você carrega algo do alto. E aquilo que você carrega muda tudo ao seu redor. Quando você adora a Jesus, o ar se transforma. Quando declara a palavra sobre sua casa, seus medos, sua família, não são apenas palavras soltas. Você está liberando vida onde havia morte, luz onde havia trevas. Você tem esse poder, porque a atmosfera que você cria não é só emocional, ela é espiritual. Se você deseja carregar a presença de Deus por onde passar, comente: Eu quero ser luz. Você carrega algo que transforma ambientes. A verdade é, quando um filho de Deus entra em um lugar, ele nunca entra de mãos vazias. Você carrega algo, e o que você carrega muda tudo. Quando começamos a adorar a Jesus, o ambiente começa a se transformar. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus medos, você não está apenas recitando frases bonitas. Você está profetizando vida sobre lugares que pareciam mortos. Está declarando luz onde as trevas tentaram se esconder. Está erguendo muros de verdade onde o inimigo tentou invadir com mentiras. Porque o ambiente que você cria não é só emocional. Ele é espiritual. Deus disse em Êxodo 33:14: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando damos espaço para Deus, Ele entra, Ele repousa, e tudo começa a mudar. Onde Deus está, as trevas não resistem. Quando a paz dele chega, a ansiedade tem que ir embora. Quando ele fala, as mentiras se desfazem e a verdade floresce. Onde ele está, corações voltam a bater de novo. A presença de Deus traz vida, liberta, cura, restaura. E ela pode habitar com você. Agora, se essa palavra falou com você, comente amém. E compartilhe com alguém que precisa desse toque de Deus.
Deus está mudando a atmosfera da sua vida. A presença que transforma tudo. A presença de Deus não é apenas um conceito teológico. Ela é uma realidade viva. Um pai que deseja se aproximar de você. Não apenas em templos ou conferências, mas na cozinha da sua casa, no carro, no hospital, na madrugada em que você não consegue dormir. Jesus mostrou isso a uma mulher no poço. Uma mulher ferida, confusa, carregando vergonha e perguntas. Ela queria saber onde adorar. No templo? Na montanha? Mas Jesus a levou além da religião. Disse em João 4:23-24: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, você não precisa de um palco, precisa de sinceridade, precisa de rendição. Você pode adorar a Deus no meio da sua dor, no meio da confusão, no silêncio do seu quarto, na simplicidade do seu dia. Porque a adoração verdadeira não é um lugar físico. É uma conexão espiritual com o coração do Pai. Você crê nisso? Então comente. Eu sou adorador em espírito e em verdade. E envie para alguém que precisa lembrar. Deus quer habitar com você, exatamente onde você está. O Espírito que habita em nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: Não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pare um momento e pense nisso. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação. O mesmo Espírito que encheu o templo com fumaça na visão de Isaías. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte. Esse Espírito habita em você. Não porque você é perfeito. Não porque você faz tudo certo. Mas porque Deus escolheu você. Porque Ele tem prazer em você. Porque Ele decidiu fazer do seu coração a morada dele. Mesmo quando você se afasta. Mesmo quando se distrai. Mesmo quando o corre-corre da vida te deixa frio ou distante. Ele ainda está ali, batendo a porta. Apocalipse 3:20 nos lembra: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está batendo. Ele não quer ser um visitante de domingo. Ele quer ser o centro da sua vida, o dono da casa, aquele que muda toda a atmosfera. Se você deseja abrir essa porta, comente: Eu abro meu coração para Jesus. E marque alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Atmosfera das nossas escolhas. Hoje, eu te convido a refletir sobre algo profundo e prático. Que tipo de atmosfera você está cultivando ao seu redor? A verdade é que todos nós, mesmo sem perceber, estamos constantemente moldando o ambiente em que vivemos. A atmosfera da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso carro, das nossas conversas. Tudo isso é influenciado por nossas atitudes, palavras e pensamentos. E tudo começa dentro de nós. Quando você acorda, o que você escolhe carregar? Ansiedade ou confiança? Reclamação ou gratidão? Pressa ou presença? Cada uma dessas escolhas cria um clima, e esse clima pode ou convidar Deus ou afastar sua presença. A Bíblia nos lembra em Romanos 12:2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que enquanto o mundo nos empurra para o medo, para o orgulho, para a distração, o Espírito Santo nos chama para um lugar diferente, de paz, humildade e foco no alto. Você foi chamado para transformar ambientes, não para ser moldado por eles. A sua casa não precisa repetir o padrão da violência ou do silêncio pesado que você conheceu. Sua mente não precisa viver dominada por pensamentos ansiosos. Você pode ser um instrumento de transformação, um canal da presença de Deus, um lugar de refúgio para os que convivem com você. Filipenses 4:8 nos orienta. Tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, aquilo que você alimenta nos seus pensamentos, você acaba liberando no ambiente. Você pode escolher paz ao invés de pânico, oração ao invés de reclamação, perdão ao invés de mágoa, palavras de vida ao invés de críticas que matam. Você pode escolher Jesus, não como parte do seu dia, mas como o centro dele. Então hoje, declare com fé: Senhor, eu escolho transformar a atmosfera. Que a minha mente, meu coração, minhas palavras e meus ambientes sejam cheios da tua presença. Se essa é sua decisão, passe em diante a palavra para alguém que você acredita que precise escutar a palavra de Deus. Amém. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece parado. As orações sem resposta, os sonhos engavetados, a fé desgastada. E a atmosfera da nossa alma se torna pesada. Mas há uma verdade imutável. Quando Deus entra, Ele não entra para deixar tudo como está. Ele entra para transformar. Em Êxodo 33:14, o Senhor diz: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa promessa é viva hoje. E descanso aqui não é ausência de problemas, mas presença de paz, mesmo no meio da tempestade. Porque onde Deus habita, o caos se cala. Onde Ele pisa, a escuridão recua. Onde Ele fala, mentiras perdem o poder. Mas precisamos abrir espaço. Precisamos dizer: Senhor, pode entrar. Aqui é teu lugar. Não apenas no domingo, não apenas em momentos de crise, mas todos os dias, em cada conversa, em cada pensamento, em cada decisão. Talvez a atmosfera da sua casa esteja pesada. Talvez o silêncio entre você e alguém esteja gritando mais alto que as palavras. Talvez a sua mente esteja cheia, mas o seu coração esteja vazio. Então, hoje, aqui vai o desafio. Escolha um cômodo da sua casa. Entre nele, feche a porta, respire fundo e diga em voz alta: Jesus, esse lugar é teu. Tua presença é bem-vinda aqui. Pode parecer simples, mas é poderoso. Algo espiritual acontece quando você convida Deus com intenção. É assim que começamos a transformar a atmosfera. Agora, se você fizer isso hoje, marque esse momento. Escreva em algum lugar da sua casa uma palavra que te lembre dessa decisão. Pode ser paz, luz, santuário, presença. Deixe visível. Que ela te lembre todos os dias de quem habita com você. E se quiser compartilhar, diga aqui nos comentários qual palavra você escolheu. Assim inspiramos uns aos outros a cultivar lugares de glória e presença, onde a luz precisa entrar. Há lugares dentro de nós que ninguém visita, cômodos da alma que trancamos com cadeados invisíveis, por vergonha, por medo, por dor. Lugares onde enterramos lembranças, vozes do passado, decepções que moldaram nossa maneira de ver o mundo e até de ver Deus. E talvez, com o tempo, você tenha começado a achar que esses lugares são irrecuperáveis, que existem partes de você que nunca mais serão restauradas. Mas isso é mentira. E toda mentira perde força diante da verdade. A palavra diz em João 1:5: A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Não importa há quanto tempo a escuridão se instalou. Quando Jesus entra, até o que parecia morto começa a respirar. Ele não tem medo da sua bagunça. Não recua diante dos seus traumas. Ele vê tudo e, mesmo assim, deseja entrar. Jesus bate na porta de áreas que até você já desistiu de visitar. Ele quer entrar na sua culpa silenciosa, nas suas feridas mal resolvidas, nos seus pensamentos que você nunca contou a ninguém. Porque o que ele toca, ele cura. E onde ele pisa, a atmosfera muda. Não é à toa que em Apocalipse 3:20 ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Mas essa porta não é de madeira. É do seu coração. Hoje,
Eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Ao invés de apenas ouvir essa mensagem e seguir adiante, pegue um papel. Sim, um papel. E escreva nele o nome de um cômodo da sua alma que precisa de luz. Pode ser meu medo de fracassar, a raiva que carrego do passado, a dor da rejeição, a ansiedade que escondo, a frieza espiritual que me envolve. Depois que escrever, ore com esse papel nas mãos. Diga: Jesus, entra aqui. E então, rasgue esse papel como um ato profético, uma entrega, um símbolo de que a partir de hoje você não vai mais proteger as suas sombras da luz de Deus. Porque onde Jesus entra, ele transforma, ele restaura, ele limpa, ele cura. Deixe que essa entrega seja o seu altar hoje, um altar construído não com pedras, mas com sinceridade. Porque onde há rendição verdadeira, a presença de Deus desce como fogo, e nada permanece igual. Que tudo em mim seja teu. Chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim do que Deus quer fazer. Porque o que Ele começou em você aqui, Ele quer continuar. No silêncio do seu quarto, no caminho até o trabalho, nas pausas entre as tarefas, no sussurro do seu espírito enquanto o mundo grita ao redor. Ele está chamando você para um lugar mais profundo. Não de performance, mas de presença. Não de religião, mas de relacionamento. Um lugar onde sua alma respira alívio e encontra descanso real. Em Romanos 12, 1 está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não quer apenas partes de nós, Ele quer tudo. Os dons e as falhas, as vitórias e os cacos, o que mostramos e o que escondemos. Ele quer habitar, não apenas visitar. Hoje, em vez de pedir, talvez o maior ato de fé seja oferecer. Ofereça sua rotina, sua mente, seu cansaço, sua casa, seus relacionamentos, suas perguntas sem resposta. Até o silêncio. Ofereça. Diga em seu coração: Senhor, que tudo em mim seja teu. Que os meus passos sejam resposta à tua voz. Que o meu coração seja o teu altar. Que a minha vida seja o teu templo. Que meus olhos vejam como tu vês. Que meu tempo te pertença. Que minha vontade se curve diante da tua. Que até o que me dói seja ferramenta nas tuas mãos. Não se trata de emoção. Trata-se de entrega. Porque a verdadeira adoração não é cantada, é vivida. E Deus está levantando pessoas que não apenas creem nele, mas carregam sua presença. Pessoas que transformam atmosferas, porque vivem de joelhos por dentro, mesmo quando estão de pé por fora. Que você seja um desses. Que sua vida inteira se torne um santuário. Que sua existência exale a fragrância do céu. E que em tudo, Jesus seja o centro. Hoje, amanhã e até o último suspiro.